Ainda continuando no tema, no seu plano de governo você fala em reduzir e extinguir a cena de uso aberto de drogas. Primeiro, não é uma meta muito ambiciosa falar em extinguir a Cracolândia? Segundo, a senhora já falou em outras oportunidades que se reuniu com todos os ex-prefeitos para entender o que deu certo e o que deu errado na política da Cracolândia, para combater a Cracolândia. O que deu certo e o que deu errado? Então, a linha da senhora seria mais na linha braços abertos do Haddad, na linha do programa atual do governo do estado e da prefeitura? Como seria? O que deu certo e o que deu errado, na sua opinião? E, ainda nesse assunto, qual a sua opinião sobre as comunidades terapêuticas para tratamento de dependentes químicos? Eu vou começar pelo final, porque juntou várias coisas. Comunidade terapêutica, ela é boa quando ela alia duas coisas, que é a religião com a ciência. Qual é o exemplo que eu trago? E eu conheço comunidade terapêutica por dentro. Como meu pai nunca encontrou uma vaga no serviço público, foram basicamente as comunidades terapêuticas que se abriram para ele. Eu sou católica. Quando eu vou numa santa casa, num hospital público que tem uma capela, isso me faz bem. Mas ali também tem o enfermeiro, tem o remédio, tem o médico. Então, quando a comunidade terapêutica traz um trabalho social e religioso, que traz a pesquisa, que traz o enfermeiro, que traz o psiquiatra, esse trabalho pode ser potencializado. O que a gente não pode é tratar uma doença, que é a dependência química, como se fosse uma questão 100% religiosa ou puramente moral. Então, o que eu proponho, inclusive lá no Congresso, e espero replicar aqui é comunidade terapêutica que recebe dinheiro público, de quem paga imposto, tem que seguir um padrão. Tem que usar a ciência, tem que ter profissionais da saúde, porque, de novo, a religião, assim como na Santa Casa, ela pode sim ajudar, ela ajuda a resgatar, mas a gente não pode contar só com ela. Quando a gente tem um câncer, a gente reza, mas a gente também faz a quimioterapia. Mas o Ministério da Saúde não considera comunidades terapêuticas unidades de saúde. E, apesar disso, destina R$1 zilhão para comunidades terapêuticas e ninguém levanta esse debate. O que cabe a mim, como prefeita de São Paulo, é garantir que o recurso que sai da Prefeitura de São Paulo vai ter um condicionante que é o trabalho religioso. Pode acontecer, isso é maravilhoso, mas o trabalho médico, científico tem que acontecer também. Só me lembra da primeira pergunta? A senhora fala em extinguir a Cracolândia no seu plano de governo. Com certeza é um objetivo bastante audacioso, mas eu queria reverter a pergunta. Qual que é a alternativa? A gente vai virar as costas? A gente vai abrir mão? A gente vai deixar que a Cracolândia se espalhe cada vez mais? Tentaram espalhar, tentaram jogar o problema para debaixo do tapete. São mais de 72 pontos de Cracolândia pela cidade, de acordo com o levantamento feito pela própria imprensa. Certo. Não é à toa que eu sentei para conversar com os ex-prefeitos todos, mas também não é à toa que eu montei um time com esse tamanho de ministeriável, que trouxe Luciana Temer, que já esteve nessa cadeira recentemente, que trouxe Floriano Pêsaro, Coronel Zé Roberto, trouxe Laura Miller, gente que já atuou na Cracolândia, Alexis Vargas, a própria Vivian Satiro, que coordena o plano de governo, porque vai precisar de muita humildade. A gente vai ter que partir do que já funcionou. Teve coisa, quando a gente fala do pote, por exemplo, você entender que a empregabilidade, que um curso é uma porta de saída, isso é muito positivo. Mas, de novo, você entender que só olhar para o doente não vai impactar o criminoso. Então, me parece que a melhor combinação do que já aconteceu é quando a gente consegue atrelar o olhar para o criminoso e crime você combate, você não negocia, não. Com um olhar humanizado para quem está doente, que tem que ser acolhido. Mas o trabalho inclui... É só uma pergunta bem rápida, ainda desse tema. O trabalho inclui internação compulsória? O plano inclui internação compulsória? Existe um consenso internacional, médico-científico, que determina a partir de qual grau de comprometimento do córtex pré-frontal, ciência, que a pessoa tem que ser internada de forma compulsória ou não. Então, vou seguir o que diz esse padrão internacional, vou seguir o que diz a ciência, e quem determina quais casos são para internação e quais não é o prefeito, não é o Twitter, são os médicos, os psiquiatras. E quem nos lidera, só também para trazer uma referência, é o Dr. Jair Mari, que é um dos maiores psiquiatras do nosso país. Só sobre isso, a Agência aos Fatos checou a informação que a candidata deu de que, a respeito dos leitos de psicologia e psiquiatria na cidade, está correto. Os dados do Ministério da Saúde mostram que há 1.200 leitos de psiquiatria na cidade de São Paulo e pouco menos da metade são utilizados no âmbito do Sul. A senhora tinha falado 1.500 leitos, mas está bem aproximado. Posso só pontuar? São 1.542, porque a gente soma por
público e privado nessa conta, porque a gente tem a possibilidade de comprar a vaga também, do privado. nos dados do Ministério da Saúde, até abril, seriam também públicos e privados, mas está bem aproximado. Vera, talvez esteja desatualizado.